boa noite. Você sabe onde fica a Geórgia? O Globo Repórter de hoje nos leva a um país distante e surpreendente. Das montanhas geladas do Cáucaso às praias do Mar Negro, paisagens inacreditáveis. Vamos conhecer uma cidade escavada na rocha, alcançar o território de um dos cães mais raros do planeta, o pastor caucasiano. Para chegar ao topo das montanhas, nossa equipe viajou por estradas de alto risco. Lá em cima, uma cidade medieval, construções com quase 1000 anos. O que dizer das danças com espadas e facas? Da capital, que mistura o antigo e o moderno. Tudo isso faz parte da história de um povo cristão que produz vinho há 8.000 anos e se libertou do regime soviético há apenas 25 anos. Diz uma lenda que quando Deus dividiu a terra e deu um pedaço para cada povo, esqueceu-se da Geórgia. Para se desculpar, deu a sua própria parte para os georgianos. Vamos viajar para o lado mais oriental da Europa. Desconhecida por uma parte do mundo, essa terra, entre o Mar Cáspio e o Mar Negro, faz fronteira com a Rússia, com a Turquia, a Armênia e o Azerbaijão. Sempre foi rota de árabes, europeus e asiáticos. A Geórgia foi criando elos entre mundos diferentes. Um povo acostumado aos desafios. E o nosso primeiro é aqui, na estrada mais estreita da Geórgia. É o caminho para encontrar a região de Svanetia, um dos pontos mais altos do país, na fronteira com a Rússia. Logo no começo da subida, um sinal do que vem por aí. Árvores que ameaçam cair são derrubadas para evitar acidentes. É uma pista de mão dupla, sem acostamento. E é preciso habilidade para dividir a pista com carros e vacas sossegadas, sem pressa alguma. De um lado o rochedo e do outro um precipício. O conforto vem da beleza do Cáucaso, que vai aparecendo em alguns pedaços da estrada. Mas o perigo não cessa. A água da chuva e do degelo das montanhas vai descendo em cachoeiras e minando a estrutura de estradas e de túneis. Para diminuir o risco, muitas obras no caminho, mas o trânsito não para. A paisagem que encontramos na chegada compensa o susto. Muitos tons de verde no horizonte. Parece um pedaço da Áustria, da Suíça. Ao entrar na cidade, voltamos 1000 anos no tempo. Dezenas de torres ocupam o cenário de Mestia, a capital da região. Essas torres foram construídas entre os séculos 9 e 12. Todas ainda pertencem a uma autêntica família Svan, que foram os primeiros moradores desse lugar. As torres tinham muitas funções: armazenar comida, proteger contra as avalanches de neve das montanhas do Cáucaso. Hoje elas são a principal atração aqui da Svanetia, uma das regiões mais lindas da Geórgia. Quando a noite chega, as luzes tornam ainda mais lindas as torres. Estamos a 1.500 metros acima do nível do mar. Mestia é uma cidade medieval e é um dos principais pontos turísticos do país. Com a quantidade de neve do Cáucaso durante boa parte do ano, esse é o caminho que leva às estações de esqui. Desde o século XI, cada família tem sua torre particular. E elas passam de pai para filho, não podem nunca ser vendidas. A gente está entrando agora numa dessas torres
elas eram bem lacradas com pedra e cimento para proteger os grãos, mas também tinham janelas estratégicas como esta aqui, para enxergar bem longe, por exemplo, se o inimigo estava chegando. Ainda é possível descobrir como vivia o povo Isvan do passado nesta casa-museu, que foi conservada pelos descendentes. Essa casa, que era de uma família rica, mostra bem como é que funcionava a hierarquia. Os homens da família se sentavam nesse banco, que era o melhor, as mulheres nesse mais baixo e os idosos e as crianças aqui perto do fogo. O líder da família se sentava nessa poltrona. E para aquecer a casa, além do fogo, usavam também os animais que moravam no mesmo lugar e se alimentavam aqui nesse coxo. Esses baús aqui, que ficavam sempre expostos, mostravam o poder da família. Quanto maiores e mais desenhados, mais poderoso o clã, com mais homens, mais combatentes e com mais o que guardar aqui dentro. No inverno, que era muito pesado, essas casas chegavam a abrigar 60 pessoas de uma mesma família. O banho era só um pano molhado e todas elas dormiam aqui nessa parte de cima e os animais ali embaixo. E com o que vemos da janela, dá para imaginar o clima. Essa região é tão fria que agora falta menos de uma semana para o começo do verão. E está nevando muito lá fora. E aqui dentro dessa casa do século XII está um gelo. Há pelo menos 25 anos não nevava nessa época do ano. É mais um espetáculo desta vila nas terras altas da Geórgia. Uma época de clãs, de disputas travadas na ponta da espada. Essa fumaça saindo de um casebre no meio das montanhas revela as heranças desse tempo. Roberto Caldani tem nome de italiano, mas é um autêntico descendente do povo Isvan. No fogo, ele vai moldando armas para caçadores, facas para guerreiros, como no tempo medieval. Função que aprendeu com o avô e se tornou rara nos dias de hoje. O que você acha de essa ser uma profissão que está quase se acabando? Não, eu não fico triste, porque minha família vai continuar. Porque é uma profissão de pai para filho. E os filhos dos meus filhos também vão aprender, e vai ser assim. Negócios e tradições de família, orgulho do povo das montanhas e que se espalha pelo resto do país. A dança corajosa que desenha um povo guerreiro é da família Surshkivili. Começou com os avós de Nina e Iliko em 1945 e foi a primeira companhia de dança profissional do país. Hoje é o Balé Nacional da Geórgia, sucesso no mundo todo. É uma grande responsabilidade para nós, como terceira geração, criar novas danças e manter nossa cultura e tradição na dança georgiana, que ficou muito popular em nosso país. Então, nosso nome de família, Surshkivili, que é o nome da companhia, é conhecido não só no nosso país, mas no mundo todo. Nós viajamos muito pelo mundo e ainda somos sucesso. O que você sente representando o seu país? Esta é a melhor parte de ser uma dançarina folclórica e fazer parte desse grupo. Porque você mostra para muitas pessoas como você é, como são belas as mulheres da Geórgia, como são grandes os homens georgianos. Então, este é um sentimento muito prazeroso. That's very, very pleasant feeling. As lutas representadas na dança ajudaram a construir este país. A capital Tbilisi carrega as marcas de muitas épocas. O antigo e o moderno posam juntos. A Ponte da Paz é grandiosa e futurista. E as varandas do século XIX, com madeiras bordadas, são uma característica da cidade. Mosteiros, mesquitas e a estátua de São Jorge vão contando a história de influências religiosas onde prevaleceu a liberdade. O cenário da noite reúne belezas de séculos distantes, uma arquitetura que desvenda o país.
Tbilisi é uma cidade onde você nunca sabe o que vai encontrar na outra esquina. Mas se tiver que atravessar a rua, cuidado. Quase não tem sinal, né? Então essa passarela de pedestre aqui, às vezes você tem que se arriscar. Alguns param, outros calma. Oi. Isso, consegui passar. Vou te contar uma coisa, é uma missão arriscada. Mas a cidade tem surpresas melhores. Um dos alimentos mais antigos do mundo ainda é fabricado de uma forma bem artesanal aqui na Geórgia. Esse pão, o shot, é um dos mais consumidos no país. As pessoas levam aos montes para casa, comem o dia inteiro. Ele é feito ainda de uma forma bem especial, nesse forno de pedra, e a massa é pregada ali, ó, como vocês veem, na parede do forno. Mais ou menos uns 10 minutos até ficar assado. E em muitos cantos daqui, tradição se mistura a histórias mágicas, como a do rei Vakhtang. Ele foi um dos guerreiros mais importantes dessa terra desde o século V, quando a Geórgia ainda era o reino da Ibéria. Conta a lenda que o rei Vakhtang caçava com seu falcão quando eles abateram uma ave que caiu no chão e ficou rapidamente cozida. É que ela tinha caído numa fonte de água quente. Impressionado, o rei decidiu criar aqui uma cidade. Assim nasceu Tbilisi. E essas mesmas fontes quentes ainda abastecem as saunas da capital da Geórgia. Há muitos séculos, as saunas atraem turistas para o coração da capital. As fontes quentes do rei Vakhtang têm água sulfurosa, que tem um cheiro forte de enxofre, mas são indicadas para o tratamento de reumatismo, diabetes, asma, inflamações. O banho abre os poros e a massagem tradicional limpa a pele. A isso que ela passa aqui para fazer essa esfoliação é argila. Essa parte agora é ótima, uma delícia. Que é com sabão. Ela tirou aquele excesso de pele morta e agora ela faz uma massagem com um pano embebido em sabão. Delícias e histórias de uma cidade que se sente protegida. Do alto, a estátua da Mãe Geórgia zela pelo seu povo. Nas mãos, o que o país sempre teve a oferecer: espada para os inimigos e vinho para os amigos. E nessa terra, vinho é presente muito bem-vindo. O cartão de visitas da Geórgia. Foram os cientistas alemães que identificaram a data. O primeiro vinho daqui foi produzido há 8.000 anos. Todas essas tampas de pedra aqui no chão guardam um dos grandes orgulhos do povo da Geórgia. Embaixo de cada uma delas tem um pote de argila grande chamado kivevre. A uva inteira é jogada aqui dentro e fica fermentando por mais ou menos uns 3 meses. Esse é o método de fermentação mais antigo que existe no mundo. E o kivevre é justamente o diferencial do vinho georgiano. E há sempre um kivevre sendo aberto para comemorar o que quer que seja. Aqui é para celebrar as novidades. Se os vinhos mais antigos do mundo surgiram na Geórgia, os mais novos querem ganhar espaço nesse cenário. Os festivais anuais promovem os vinhos jovens que vêm de todos os cantos do país. Cores e sabores variados que se preparam para conquistar o mundo. A região de Kakhétia foi a pioneira. É onde está a maioria dos vinhedos e a principal rota dos vinhos. Nas grandes fábricas, olhos curiosos dos turistas acompanham as etapas de preparação do vinho para a exportação. Quais são os países que vendem o vinho georgiano? Primeiro, Ucrânia, depois Estados Unidos, Alemanha, depois Rússia, Cazaquistão e Japão. Mas o nosso maior exportador não exporta mais que 15% da produção. Na Geórgia, nós vendemos 10% da nossa produção, porque o povo georgiano é pobre e não pode comprar. O povo produz seu próprio vinho. Sim, certo.
toda família tem quivevres em casa e produz o vinho em estilo georgiano em casa. É assim na casa de Zurab e Dolly. A parreira é cuidada com carinho. Produzir o vinho é mais que tradição. Para eles é questão de saúde. Subtar. This is very clean, 100% natural. Subtar natural. Natural, yeah. O que ela está dizendo é que produz, que eles preferem o vinho deles, claro, porque é 100% natural, produzido aqui, muito melhor do que qualquer outro vinho que qualquer pessoa conheça por aí. É aqui nesse porão da casa que o seu Zura fabrica o vinho dele de uma forma bem artesanal e bem antiga. Toda a uva que ele colhe, traz para essa máquina, espreme bem e joga direto dentro desses 3 quivevres aqui, que são os 3 potes. Aí a uva fica aqui mais ou menos uns 3 meses naquele processo de fermentação e está pronto o vinho da casa. Cheers! Gauma juice. Brasília says gauma juice. Sakartvelo says. For Brazil and for Georgia. For Brazilians and for Georgians, para os brasileiros e para os georgianos. Ele está dizendo, então, foi um brinde feito, então, a essa relação que existe do Brasil com a Geórgia, para que as pessoas conheçam o vinho georgiano, ouvindo a música brasileira e tomando o vinho desse país. E são pessoas muito agradáveis e eles querem que a gente se sinta bem em casa aqui. So, Cheers. Gauma juice. saúde! Uma cidade inteira escavada nas rochas. E o misterioso pastor caucasiano, um cão capaz de enfrentar lobos e ursos. É daqui a pouco. A lenda conta que na época da crucificação de Jesus Cristo, o manto manchado de sangue foi trazido de Jerusalém para Mitsqueta, na Geórgia. Elias, um judeu, comprou o manto de um soldado romano e trouxe para sua terra natal. A irmã de Elias, Sidônia, sentia uma energia tão forte no manto que jamais se separou dele, mesmo na sua morte. Foi enterrada com o manto. Esse lugar é sagrado para os georgianos. Os moradores daqui foram os primeiros a se converter ao cristianismo. Santa Nina da Capadócia trouxe a história da crucificação de Cristo e os seus ensinamentos. Os cristãos vinham de Jerusalém para Mitsqueta, viajavam durante meses, percorrendo os quase 2.000 quilômetros que separam as duas cidades. A guia local conta a história do manto com muita empolgação. Jesus Christ robes here buried inside. O manto de Jesus Cristo foi enterrado aqui dentro no primeiro século. Buried here, buried 1st century AD. A Catedral de Svetskovelli é a segunda Jerusalém, porque o manto de Jesus Cristo foi enterrado aqui. Ela nos conta que da tumba onde estava o manto nasceu uma árvore, um cedro do Líbano. Foi só no século IV que Santa Nina da Capadócia chegou na Geórgia e convenceu o rei a fazer uma igreja no local onde o manto foi enterrado. O cedro do Líbano foi usado nas colunas da igreja. A guia me mostra o pedaço da madeira original que ainda existe em um afresco no teto da igreja. Hoje, o corpo de Santa Nina da Capadócia está enterrado longe daqui, em outro lugar muito sagrado para os georgianos. O Bodbi Monastério, que fica perto da cidade murada de Signag. Neste monastério, que nesta pequena igreja de São Jorge, está o corpo de Santa Nina da Capadócia. Todos os anos, milhares de fiéis vêm até aqui homenagear a santa que evangelizou a Geórgia. O corpo dela está aqui. – 600 degraus abaixo da igreja, a fonte que os fiéis acreditam que faz milagres. Nessa caminhada, os fiéis vêm se benzer ou se banhar nessa água de uma fonte considerada sagrada pela Igreja Ortodoxa. Eles acreditam que, além de curar,
ela absolve de todos os pecados. E a devoção em Santa Nina da Capadócia atrai muitos credos. A russa é muçulmana e acredita na fonte sagrada. São diferentes religiões, mas apenas um Deus. Santa Nina da Capadócia inspirou a criação de muitos monastérios. O professor de História da Universidade de Tbilisi nos conta como esta tradição de monges ficou ainda mais intensa através dos séculos. No século IX, muitos homens nobres decidiram não ser guerreiros, e sim monges, e construíram muitos monastérios em territórios devastados. E quando você constrói um monastério, a cidade começa a nascer em volta. Então estes homens santos fizeram um grande gesto político e nacionalista. Eles tinham dinheiro, terras, mas eles decidiram construir seus monastérios. Tudo em defesa da Geórgia cristã. E foi a rainha Tamara quem construiu um dos mais protegidos monastérios da Idade Média. Nós estamos em Várzea e aqui está uma das maiores marcas da rainha Tamara, que venceu o inimigo e consolidou o império no século XII. Grande parte dessa vitória foi atribuída a uma ideia que ela teve. Foi a construção dessa cidade na rocha, onde os inimigos não conseguiam chegar e, quando chegavam, se perdiam no labirinto. A arquitetura da cidade escavada nas pedras não visava só a defesa em tempos de guerra. Ela também levava bem-estar aos moradores. Centenas de monges viveram e morreram nas mais de 400 cavernas. E nas rochas eles descobriram recursos que a humanidade só conheceria séculos depois. A gente agora vai entrar na geladeira do século XII. Era aqui que as pessoas guardavam a comida porque a temperatura é mais baixa nesse pedaço que foi escavado na pedra. Só de entrar aqui já dá para sentir que cai mesmo bastante a temperatura. E essas cavernas mostram a complexidade da captação de água naquele tempo. Ela era tirada das montanhas, captada lá no alto das montanhas, era uma água de fonte natural, percorria um túnel de 4 quilômetros até chegar aqui, ó, nesse cano, que é original do século XII. O valor da rainha Tamara é ainda maior quando se pensa em como a mulher era tratada naquela época. Independentemente da classe social, não existia educação para nenhuma delas. As ricas só cuidavam dos filhos e as pobres ajudavam os maridos. Foi do pai de Tamara, o rei George, a ideia de preparar a filha para governar o país. Uma surpresa para um povo sob o domínio de homens. Entre os tesouros cristãos que os monges conseguiram salvar dos inúmeros ataques, está este quadro da rainha Tamara, o único feito quando ainda era solteira. 6 monges ainda vivem nesta cidade de pedra. Por toda a Geórgia, os monastérios são territórios sagrados. Quase sempre ficam em lugares de difícil acesso e muito altos, mais perto do céu. Passamos por dentro de rios para chegar a este do século VI. O dever dos monges aqui é proteger esta bola de pelo, o pastor caucasiano. Isso aqui é quase como puxar um boi. Ele pesa 100 quilos. E esse aqui é conhecido como gorducho. Ele é o campeão da Geórgia, já ganhou muitos prêmios. E ele é bem mansinho. Este era o cão que defendia os reis e rainhas contra ataques de ursos e lobos. Mas depois que a monarquia acabou, quase sumiram completamente. Foram salvos da extinção por esses monges. Eles criam dezenas e vendem para muitos países. Os filhotes custam de 600 a $1.000. Esse bichinho aqui só tem 1 mês e meio de vida, já pesa 10 quilos,
mas também come mais de 1 quilo de ração por dia, se alimenta 4 vezes ao dia. Ele parece um ursinho de tão peludo. Vai ficar enorme, que nem os outros. Muito fofo ele. E bem mansinho também. É uma raça muito boa e é o orgulho da Geórgia. Por isso trouxemos os cães para o monastério, para criar e cuidar dos cães, porque os monges sempre foram os defensores da cultura georgiana. Essa natureza exuberante já recebeu moradores bem mais antigos do que os humanos. As pegadas encontradas na década de 30 provam que essa parte da Geórgia também foi território de dinossauros. As pesquisas mostram que as pegadas mais novas dessa caverna têm 70 milhões de anos. E as mais antigas são as dos tiranossauros, 120 milhões de anos. As pegadas estão aqui na reserva de Satáplia, nessa estrutura moderna que brota bem no meio da floresta selvagem. Na década de 80, uma outra descoberta aumentou o interesse por essa área. Uma caverna de 1.800 metros de extensão, com 16 salões gigantescos. Esse aqui é o salão mais importante porque marca o começo dessa caverna que foi descoberta completamente por acaso. Alguns espeleólogos e cientistas vasculhavam essa área quando entraram por um pequeno buraco na rocha, aquele ali, e deram de cara com esse salão gigantesco. A primeira coisa que eles viram foi essa escultura que eles batizaram de Formação Vitória. O ano era 1983, era o começo da caverna Prometeus. A caverna iluminada é sonorizada com música clássica. Isso deixa as formações rochosas ainda mais interessantes. Tem ainda um rio bonito que corre aqui dentro. Mas se estiver à procura de um passeio radical, o endereço é fora daqui. Se prepare para remar entre os paredões do Canyon Martiville. Vegetação e água de cor esmeralda. Cuidado para não se empolgar com a paisagem. A correnteza exige atenção para o barco não ultrapassar o ponto limite. Eu vou te mostrar por que não dá nem para pensar em vir de barco, além daquele ponto onde a gente para. Olha aqui. Das plataformas dá para admirar os labirintos do Canyon. Era nesse cenário de filme que a realeza georgiana costumava passar férias. Muito antes disso, há 75 milhões de anos, os dinossauros também brincavam nesse vale. A praia de pedras do Mar Negro e a beleza das montanhas que separam a Geórgia da Rússia. É daqui a pouco. Uma das lendas mais lindas da Geórgia conta que onde as papoulas selvagens desabrocham eram os antigos campos de batalha da Idade Média e que o sangue foi transformado em flores para que os bravos soldados sejam sempre lembrados. Flores que embelezam um país que serviu de passagem para muitos conquistadores. Os forasteiros avançavam pela Geórgia porque era um acesso mais fácil à Ásia, à Europa e aos países árabes. Foram muitas batalhas, inclusive no Mar Negro. Mas ele acabou se tornando um caminho de integração com o resto da Europa. Quem deu o nome Mar Negro foram os gregos antigos. E existem várias explicações para esse nome. Uma delas é que os gregos faziam comparações com o mar Mediterrâneo. Porque esse aqui, apesar da água bem clarinha, ficava bem escuro em dias de tempestade. Da Turquia vieram os conquistadores otomanos. Mas quem não quer aproveitar esse clima? Montanhas, céu azul e praia. Essa ainda não é a melhor época de vir à praia, ainda está batendo um ventinho frio. Eles ainda estão preparando ali os quiosques para o verão, nessa que é a melhor praia aqui de Batumi. Agora tem uma coisa que é muito diferente. Dá só uma olhada no chão. Só tem pedra.
É aqui que todo mundo toma sol. Sentar pode ser bem dolorido. A praia de Batumi, no Mar Negro, era o passeio preferido de czares e autoridades soviéticas. Mas passado o tempo da realeza e do comunismo, os russos continuam vindo para aproveitar o sol. É a primeira vez do engenheiro russo. É como mágica. Eu cheguei hoje de Tbilisi e uau! Nem a praia de pedra atrapalha. É como massagem para os meus pés. Tá meio desequilibrando aqui, né, com essa pedra. Essa senhora da Polônia, é a primeira vez que ela vem ao Mar Negro. Prefere ficar de lá para ficar mais alto um pouquinho. E a primeira vez que ela vem aqui, ela achava que o Mar Negro, era escuro. Falou assim, ele é clarinho. Foi isso? Olha, no meio de tanto russo, tanto estrangeiro aqui, quem a gente encontra? Uma brasileira de Santos, de férias na Geórgia. O que tá achando? Nossa, linda, cidade linda. A gente percebe que eles estão estruturando a cidade, né? Muito linda, eu gostei bastante. Cidade está se modernizando, né? Dá para perceber isso muito, né? Um monte de construção. Mas eu percebi que o povo bem acolhedor mesmo. Conversam com você, querem te ajudar. Apesar da gente não se entender muito a língua. Não entende nada, né? Difícil mesmo entender ou ler a língua dos georgianos. Observe bem as letras que parecem desenhos. Uma só palavra pode ter até 7 consoantes juntas. O alfabeto é único no mundo e teve origem no tempo em que aqui ainda era o Reino da Ibéria. Foram as letras georgianas que inspiraram o arquiteto na construção deste prédio na orla de Batumi, a Torre Alfabética. Ela mostra a escrita como uma cadeia de DNA. Para o povo daqui, um país que sofreu tantas invasões precisa preservar a sua cultura. E a língua é uma das formas de resistência. Os símbolos que brilham na noite georgiana também são de amor. As duas estátuas de 8 metros de altura cada uma são personagens de um romance de 1937. Ele conta a história de Ali, um muçulmano, e Nina, uma princesa georgiana cristã. O amor impossível que une o casal de religiões diferentes termina tragicamente quando os dois são obrigados a se separar durante o período do regime soviético. O país ficou sob o domínio da União Soviética de 1936 a 1991, quando caiu o regime. Seguimos viagem para conhecer Gori, a cidade onde nasceu um dos nomes mais fortes e violentos da União Soviética, Joseph Stalin. O pôster gigante no shopping da praça mostra que a cidade fez de Stalin uma atração turística. A cidade de Gori preserva a história de Stalin desde 1957, quando foi erguido este memorial, exatamente no lugar onde ele nasceu, aquela casa original ali, onde Stalin viveu até os 4 anos de idade. O memorial está na mesma praça da cidade, onde antes existia uma grande estátua em homenagem a Stalin. Ela ficava ali, naquele ponto onde agora estão apenas os tapumes. Stalin foi o grande ditador da era soviética. Transformou a Rússia numa superpotência e matou milhões de homens e mulheres que se opuseram ao seu regime. O vendedor de lembrancinhas de Stalin na Praça do Museu não gosta de comparar o conterrâneo de Gori com o maior nome do nazismo. Hitler era um fascista e ele gostava de matar. Mas Stalin não matou também um monte de gente? Stalin era bom. Os intelectuais da Geórgia de hoje têm outra opinião. Ele era georgiano por origem. Ele não é parte da nossa história. Ele foi um grande ditador russo que fez a Rússia ter superpoderes. A jovem Geórgia quer se libertar de qualquer imagem que lembre a União Soviética. Mas pelo país ainda é difícil. Seguimos pela estrada militar na direção norte da capital, uma das principais rodovias. A caminho de Kazbek, ainda há muitas marcas desse tempo. Como aquele prédio ali, arquitetura em estilo caixote.
muito característico do regime. A maior parte das pessoas morava em apartamentos assim. Outra marca aqui da Geórgia são essas tubulações expostas. Tem em Tbilisi e também nas cidades pequenas. Essas tubulações, elas conduzem gás natural. Antigamente ele vinha da Rússia e agora vem do Azerbaijão. Esse gás que é usado para cozinhar e também para o aquecimento das casas. Isso é muito comum a gente encontrar nas rodovias. Elas interrompem a rodovia, tem que parar um pouco. Aí os pastores ficam trazendo aqui para a margem da estrada para facilitar o trânsito. Olha aí, os carros não param. E aqui tem centenas de ovelhas. A gente encontrou outro rebanho aqui, são muitos desses. Nessa época, os pastores levam as ovelhas lá para o alto da montanha porque começa já a esquentar. Então, nesses meses de verão, eles sofrem muito, né? Os animais sofrem muito. Então, eles vão para as montanhas, às vezes andam dias até chegar lá no topo e só voltam agora a partir de outubro, quando o clima volta a baixar. Eram ovelhas assim que ajudavam a aquecer os guerreiros do passado. As roupas com a pele delas ainda são vendidas na beira da estrada, no Forte Ananuri. Um jeito de preservar a memória de lutas. Essa aqui é a parte mais alta da estrada militar. Nós estamos a 2.300 metros de altitude. A temperatura agora, mais ou menos uns 5 graus, 20 a menos do que Tbilisi, a capital. A gente está bem perto do topo das montanhas do Cáucaso, ainda bem nevadas. Isso mostra os contrastes da Geórgia. Chegamos ao Monte Kazbek, que separa a Rússia da Geórgia. E diante dele, a gente percebe mais uma fonte de orgulho desse povo. O que impressiona muito aqui na Igreja da Santíssima Trindade, encravada no alto dessa montanha gelada, é a sua capacidade de resistência ao tempo. Desde o século XIV, quando foi construída, não passou por nenhuma modificação. Ela é a mesma há 700 anos. Em tempos de guerra, lugares como esse eram os mais seguros para guardar os tesouros do país. Mas a Geórgia soube tirar proveito de tudo o que passou para ser uma nação independente. Aprendeu, por exemplo, que ter todas as crianças na escola foi um bom exemplo soviético. A tradição de popularizar o xadrez entre os jovens é outra herança. Esse povo precisou de estratégia para sobreviver. Até um campeão brasileiro decidiu aportar por aqui. Alex Fier é um dos 5 melhores jogadores de xadrez do Brasil. Há 5 anos vive em Tbilisi com a mulher, que é georgiana, e o filho. Mais um visitante dessa terra que acolhe a todos com muito carinho. O xadrez tem uma tradição muito forte na Geórgia porque, desde a época da União Soviética, várias campeãs mundiais femininas e muitos jogadores fortes eram daqui. O título mundial feminino ficou por 30 anos na Geórgia e por várias vezes a equipe olímpica também era toda georgiana. Então isso criou uma popularidade do esporte no país. Eu falo que eu jogo xadrez e o pessoal acha que é uma coisa legal. E no Brasil normalmente perguntavam, mas e aí, para viver o que você faz? E dá para viver, lógico. Sim, dá para viver tranquilamente. É assim também, tranquilamente, que toda a Geórgia quer viver. A última guerra ainda está fresca na memória desse povo. Em 2008, o estado da Ossétia do Sul declarou independência e foi apoiado pela Rússia. As bandeiras da União Europeia sinalizam o desejo da Geórgia de se juntar ao grupo. Mas primeiro vai ter que arrumar a casa e acabar com as áreas de conflito. Nós queremos ser um país moderno, onde todas as liberdades são garantidas e integrar-se local e globalmente. O que a Geórgia quer esquecer sobre o passado? Nosso passado soviético. A Nova Geórgia é um país jovem, se livrou do regime soviético há apenas 25 anos. Talvez por isso dê tanto valor às festas, à diversão. Muita música,
muita comida, muito vinho. Uma farra que começa com dança típica e, de repente, tá todo mundo celebrando a vida e a liberdade. Se você quiser rever nossa reportagem da Geórgia, acesse o Globoplay. Fique agora com a super série Os Dias Eram Assim. Uma boa noite e até a próxima sexta.